Eu vou dar uma resenha com meu amigo aqui agora, vamos falar com meu comentarista. Essa resenha, aproveitar aqui, né, rapaz? Não é todo dia que a gente pega um menino aqui desse jeito aí, ó. Show de bola, garotinho. Bom, primeiro, obrigado aí por fazer parte aí do canal da RP Esportiva nesse primeiro tempo. E conta um pouco pra gente da sua história, da trajetória no futebol profissional e até chegar aí aos amigos solidários do Praguinha aí. Boa tarde, agora. Bom dia, boa tarde, Pereira. O meu começo foi no Pinheiros, né? Eu comecei no Pinheiros. Aí depois eu tive uma discussão com o nosso treinador amigo falecido, o seu Milton Noffick, né? E fui parar no Capão da Embuia. No Capão da Embuia eu fui convocado para a seleção paranaense de amadores, né? E a gente foi disputar o Campeonato Brasileiro em Brasília. Ficamos em terceiro lugar. Dessa ida minha do Capão da Embuia para a seleção paranaense, o Cizico veio atrás de mim e me convidou para ir para o Curitiba. E aí começou a minha trajetória. Eu sou coxa branca, né? Participava da torcida e tudo mais. Começou a minha trajetória no Curitiba. Aí, em 85, eu estava finalizando o meu tempo de juniores e teve um treino que o Curitiba ganhou do Santos. E teve um treino na segunda-feira e o senhor Andrade não viajou. Isso em que ano? 85, né? E aí o senhor Andrade não viajou e viu esse treino. E nesse treino eu fiz 2 gols. Eu sempre fui um cara que fazia gol, artilheiro e tal. Fiz 2 gols, 2 gols no Rafael, que era o goleiro. E o senhor Andrade viu e perguntou pro Krieg quem que era esse jogador. Aí o Krieg falou que era o Luizinho e aí eu fui relacionado para participar, porque daí naquela época tinha a Copa América e ia parar o Campeonato Brasileiro por um mês. E eu fui relacionado para ir fazer um jogo amistoso em Irati. Mas naquela época ia 16 jogadores, não ia 20 e pouco, nem agora. E só entrava 3. E a gente, como era amistoso, eu fui o 18º jogador. E fomos jogar em Irati. O jogo foi difícil contra a seleção de Irati, né? E o Curitiba no Campeonato Brasileiro. Aí terminou o primeiro tempo 1-1, segundo tempo fizemos 2-1, 3-1, o Índio pediu para sair, só que o senhor Andrade mandou ele segurar mais um pouco. E aí já tinha entrado quase todo mundo, só ficou eu e o Elcio. Aí faltavam uns 15 minutos, o Índio fizemos 4-1, né? O Índio pediu para sair, saiu. Primeira bola do jogo, o Edson, que era a ponta esquerda lá, que era do Cruzeiro, foi na linha de fundo, cruzou, eu fiz 5-1. Aí a bola saiu no meio de campo, o Elcio deu uma pressão no meio de campo, eu sou um cara que tem uma certa qualidade com a bola no pé, a bola caiu na minha frente, os 2 zagueiros vieram em cima de mim, eu coloquei a bola entre os 2 zagueiros, o Edson foi lá e fez o 6º gol nosso. E isso fez a minha subida para o profissional. Então eu fui na parte final do Campeonato Brasileiro, entrei no quadrangular. Aí o Índio estava para renovar o contrato, não renovava o contrato, e o senhor Andrade, na dúvida com quem que entrava, né? Eu nem imaginava que eu ia entrar no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, né? Das finais, né? Porque era um quadrangular aqui, um quadrangular lá. E jogamos contra o Joinville. E eu achei que o senhor Andrade ia entrar com o Gilmarildo, com o Lela e com o Edson. E na pré-eleição, sempre nos treinos, ele me colocava de atacante como titular, mas só que revezava, né? E eu, como tinha acabado de subir, não imaginava que eu ia entrar jogando, né? No primeiro jogo do Brasileiro. O famoso bucho. Exatamente. Pô, né? E o estádio lotado. Daí, na pré-eleição, ele falou, eu pensei em entrar com o Gil, com o Lela e com o Edson, mas eu vou entrar com o Lela, Luizinho e Edson. Pô, eu não imaginava. Na hora eu tremia, né? Porque eu era um menino que estava saindo dos juniores e talvez não tivesse chance no profissional e por causa do senhor Andrade, apareceu minha oportunidade. Comecei a aquecer, né? E a gente hoje se aquece 1 hora antes, nós também se aquecia antes, só que dentro do vestiário. Comecei a aquecer, o Gomes veio bater umas bolas em mim, o Gomes zagueiro, deu uns canudos, eu dominei a bola, ele falou, menino, você tá pro jogo. E não teve outro, eu entrei e arrebentei, né? Tanto que o gol sai numa jogada que eu faço, né? O Lela faz o gol, o Dida faz o outro gol, um jogador do Joinville é expulso em cima de mim e ali eu criei uma gordura. Aí fiquei no banco contra o Atlético Mineiro, no banco contra o Corinthians, no banco contra o Atlético Mineiro lá e no banco contra o Joinville lá. Só não fui na decisão do campeonato, né? No Maracanã eu não fui, porque era só 16 jogadores que poderia ir naquela época, né? Então, claro, daí
o Índio já tinha renovado o contrato, daí já fica mais, né? Ninguém vai dar brecha para aquele menino, né? Mas se me desse uma brecha, todo mundo falava, o Jairo falou comigo, o Marco Aurélio falou comigo, falou, Luizinho, se você entrar, você não vai sair mais. Só que não apareceu essa oportunidade, né? Apareceu na primeira, eu produzi o que tinha que ser produzido e ajudei o Curitiba a conquistar esse campeonato que está na história até hoje, né? É o maior dessa vida. Não, com certeza é o maior título, porque a torcida viu, né? Teve outro título atrás, mas era mais aquela... 72, né? Daí já o pessoal mais... Nilo e companhia, né? Isso. Mas esse título, o curitibano, a torcida viu, sentiu, vibrou com isso, né? Então eu pude, graças a Deus, participar e ajudar o Curitiba a ser campeão brasileiro. E temos imagens, a gente procura, vira e mexe ali, eu que sou um curioso por imagens tanto do Curitiba, do Paraná, do Atlético, mas a gente procura ali bastante relatos aí dessa conquista de 85, né? Parece muito, então é bacana. Lá de 72, 71, então já tem uma fita azul e tal, a gente não consegue tantos relatos como tem da história de 85. E conta pra gente, desses resenheiros, como você falou, o próprio Rafael ali que fez parte, enfim, é um resenheiro que a gente já sabe como que é o garotinho. Quem que eram os resenheiros daquela época, quando começou ali, aquele moleque chegando junto com o profissional da rapaziada ali? Na verdade, assim, né, você fica bem tímido, né, quando você chega num time, num elenco que tem uns jogadores de tão alto nível. Já tava gigante, já não era um começo de temporada, vamos começar junto, conhecer todo mundo, o treinador agora não. O pessoal já tava fazendo história, já fazia tempinho ali já. Então, imagina você pegar o seu Enio Andrade, um time que tava... muito unido, né? Uma das sortes que eu tive é que tinha muito jogador dos juniores lá, né? O Elcio, o Vavá, o André, o Gilmarildo, né? O Amarildo e o Dida do Colorado que vieram, né? Que eram juniores subindo profissional, né? Eu chegando, né? Então tinha muito jogador que era juniores que estava no elenco. Então aquele elenco encaixou com os veteranos, com o Lela, o Toby, que era também da casa. Então era muito jogador da casa, né? Com o Lela, com o Edson. O Toby da Lapa aqui, né? O Toby da Lapa. Então, e aí tinha Lela, a André, esqueci do André também, mais. Olha quantos jogadores da categoria do Curitiba, né? E aí tinha o Lela, o Edson, o Índio, o Paulo, o Almir de volante, né? O Heraldo na zaga, né? O Gomes, né? Então essa mescla que a gente sempre fala, né? Jogadores veteranos, né? Com mais experiência, com a molecada. E nós com vontade de jogar, e com o senhor Andrade, que era um treinador super ofensivo, porque ele jogava fechado nós jogava fechado, mas jogava com 3 atacantes. Nós jogava com o Lela, o Índio e o Edson. Eram pouquíssimo, ele fez isso no Inter de Porto Alegre, né? Também foi campeão brasileiro lá no Inter, jogando com 3 atacantes. Então era um dos treinadores que jogava com 3 atacantes ofensivos. Lela, Índio e Edson, né? Então a bola chegava muito para o atacante. Se eu tivesse mais oportunidade, eu acho que não saía mais do profissional. E eu vou falar que aquela categoria, você falou assim, os meninos da base ali, né, a gente vendo ali em 85 mesmo, você tem ali o Vavá, moleque ali batendo o cesto do pênalti com personalidade, nessa penalidade na final. Imagine a pressão, né, que era o último pênalti daquela sequência. Então você tinha a chance de estar junto com... Sim. Tem que levar os experientes. Não, mas tinha os meninos também estavam ali, tinha vários aí da base ali. Imagina, começando ali. Para você ter uma ideia, ele bateu o último, e depois quem foi bater, um cara super experiente, campeão brasileiro pelo Goiás, e bateu lá, foi o Gomes. Então você veja a pressão que ele tá. Sido campeão recente. Exatamente. Imagine o Vavá batendo aquele pênalti, né? Que nem aconteceu com o Ádio perdeu, né? Só que o Ádio era um cara experiente, o Vavá não, um cara que tava nos juniores, né? Show de bola, obrigado pelas palavras aí, pelo relato aí do nosso amigo Luizinho. Vamos direto e reto voltar pro segundo tema. Depois eu tenho tempo de conversar bastante ainda, Luiz, dentro do jogo, né? Ele vai contando um pouco de história, lembrando aí da sua carreira também. Sei que ele também fez parte também como a gente falou, já passou como o Totó, já passou em várias equipes. O Luizinho também passou em muitas equipes. Acho que combate Barreirinha, se eu não me engano. No profissional eu passei pelo Juventude com o Luiz Felipe Scolar, né? Foi meu treinador. Passei no Operário de Ponta Grossa, Iguaçu do Hernando da Vitória, Rio Branco de Paranaguá, né? Então, e depois no futebol amador, né? Daí vim pro futebol amador, comecei no Colombo,
Daí do profissional eu passei para o Colombo, depois do Colombo eu fui para o Pilarzinho, tive uma passagem no Pilarzinho, depois do Pilarzinho eu passei no Iguaçu, aí tive uma passagem pelo Trieste na Taça Paraná, tive uma passagem no Trieste pela Taça Paraná e depois fui para o combate, e depois vou seguindo a carreira, depois virei treinador e auxiliar técnico no Iguaçu e no Santa Quitéria, né? Santa Quitéria eu fui campeão como auxiliar técnico do Juninho e no Iguaçu também, e como treinador fui vice-campeão no Santa Quitéria. Falando em Santa Quitéria, ele falou até do saudoso Onofre, né? Seu Hamilton Onofre, outro também que teve uma carreira desde Pinheiros, aí a gente que estudou um pouco, né? Eu não conheci ele no Santa Quitéria, tive a felicidade de fazer algumas resenhas, mas infelizmente nunca gravei nada, conversei bastante com ele contando, falei, seu Hamilton, acho que no mesmo ano que ele falou, ano passado, retrasado que ele faleceu, a gente conversando e falei que ia marcar uma resenha com ele, sabe, rapaz? E fico muito triste de não ter feito isso. Né? Ele, como eu disse, era uma safra, né? O professor Miro, que tá vivo ainda. O Miro é outro que é história do Colombo, né? Então tá aí, do próprio Henrique, próprio Alex, então outro também que história bacana. São os caras que eram muito fera na época, né? O seu Hamilton Nofik, o Miro e o seu Cizico, né? Que foi o que me trouxe pro Curitiba, né? Cizico, outro de Colombo também, né? Do Colombo, não sei se estava no Colombo, não, mas... Quando eu tava no Colombo, não, mas eu sei que o Cizico, não sei de onde que ele nasceu, daquele lado que mas ele era do Colombo, do time do Colombo, né? Eu não sei isso. Eu sei que ele era treinador do Coxa lá, né? E ele que me levou pro Curitiba, né? Então eu devo a minha ida pro Curitiba por ele. Eu passei pelo Colorado, né? Fiz um treino no Colorado, fiz 3 gols no Colorado, o Gans não falou nada comigo. E fui no Atlético também, fiz 2 gols num treino lá. E era Bandeirantes o treinador. Não sei se ouviu falar dele. Então, o Bandeirantes era o treinador, também não me deu moral. Mas antes de ir para esses times, né? Antes de ir para o Caponimbuí, eu fiz um teste no Atlético, né? Fiz 2 gols no treino. E lá vem o Joca, tentou um tapa ali. Bateu na defensiva, início o Joca bateu, tá valendo tudo, a bola vai passando, a bola se perdeu, marcado tiro de canto para a equipe do Coxa Master. Tem pressão ali, o Joca foi pra cima ali, Luizinho. Já melhorou, né? Já chegamos, né? Já demos um susto no goleiro, né? Antes não conseguimos nem chegar no gol. O primeiro tempo, na verdade, o Curitiba não existiu, né? Apesar da categoria, tudo, mas só deu o Avaí. Agora melhorou bastante já, né? Já estamos perto do gol. Então reforço também o Cascata da jogada, garotinho. Bom de bola, garotinho. Fábio chutou, quarta defensiva. A bola vai se perdendo, se saindo de fundo, marcado escanteio.